A mudança repentina na atmosfera fez o coração de Lin Jin bater forte. A julgar pela reação que ele provocou, Buda e Du Li talvez não fossem apenas velhos conhecidos, mas provavelmente havia um rancor entre eles. Antes que Lin Jin percebesse, Buda já estava olhando diretamente em seus olhos, a janela para a alma. Bastava um olhar para Lin Jin para sentir o peso de uma montanha e as ondas turbulentas quebrando sobre ele. Uma força invisível estava invadindo seus sentidos, e Lin Jin sabia que não conseguiria se defender dessa força opressora. Se ele tentasse resistir, só havia um resultado, a morte. Por uma questão de autopreservação, Lin Jin não hesitou em abrir a porta do salão de visitas. Uma enorme porta se abriu imediatamente atrás dele, enviando uma onda de energia para combater a aura de Buda. Buda ficou atordoado ao ver a porta se materializar do nada atrás de Lin Jin. Sua aura se dissolveu abruptamente e um brilho peculiar surgiu em seus olhos, embora este tenha desaparecido rapidamente em meio ao seu olhar turvo. A atmosfera incomum desapareceu sem deixar vestígios. A tranquilidade retornou tão rapidamente quanto desapareceu, como se nada tivesse acontecido. A porta atrás de Lin Jin ainda estava aberta e a perplexidade de Xuan Jue ainda era aparente em seu rosto. Lin Jin também ficou obviamente assustado, mas ele estava usando uma máscara. O benefício de usar uma máscara foi perfeitamente demonstrado por esta situação. Não importava a expressão ultrajante de Lin Jin, para quem estava de fora, ele ainda estava calmo como um lago. Xuan Jue, por favor, nos deixe em paz. Há algo que eu gostaria de discutir com nosso amigo taoísta aqui, disse Buda fracamente a Xuan Jue, em vez de insistir em obter informações sobre Du Li. Evidentemente respeitoso com Buda, Xuan Jue atendeu às suas instruções sem um pingo de hesitação. Xuan Jue fez uma reverência antes de sair do lago. Agora, Lin Jin ficou sozinho com Buda. Lin Jin não sabia o que Buda queria dizer, então ele manteve a porta aberta atrás dele, só para garantir, caso fosse outra emboscada. Meu bom homem, por favor, relaxe. Conheço Du Li há muito tempo, então ouvir falar dele me fez perder o controle antes. Dito isso, Buda juntou as mãos e saudou Lin Jin. Era óbvio que tal ação era difícil para o velho. Meu bom homem, você poderia me dizer quando conheceu Du Li? Perguntou Buda. Lin Jin não sentiu necessidade de manter isso em segredo, então disse que não fazia muito tempo, menos de um mês para ser exato. Buda ficou surpreso ao ouvir sua resposta. Por favor, conte-me os detalhes da sua reunião. Este assunto era claramente importante para ele. Após refletir um pouco, Lin Jin lhe contou a essência do ocorrido. Obviamente, ele excluiu a parte sobre a paisagem natural infinita. Ele precisava ser cauteloso, pois era um tesouro precioso e Buda poderia se interessar por ele. Mesmo que alguém tão culto quanto Buda não se importasse com tais tesouros, era possível que ele quisesse dá-los aos seus discípulos e grandes discípulos. Portanto, era sempre melhor se precaver. Ao ouvir o relato de Lin Jin, a expressão de Buda mudou um pouco antes de chegar a uma conclusão. Isso porque a conclusão de Lin Jin estava dentro de suas expectativas. Buda suspirou antes de dizer: Du Li provavelmente está morto. 1000 anos atrás, ele já estava perto do fim, e o que você viu provavelmente eram apenas os restos de sua alma em um de seus artefatos. No entanto, a seita de Du Li contém ensinamentos impressionantes. Se você conseguiu aprender alguns deles, saiba que é um homem de muita sorte. Havia um significado oculto em suas palavras. Mesmo depois de tentar ler nas entrelinhas, Lin Jin ainda não havia encontrado nada. De repente, Buda sorriu. Meu bom homem, você deve estar curioso para saber quem eu sou e por que eu conheceria Du Li. Lin Jin assentiu rapidamente. De fato, ele estivera curioso o tempo todo, mas não fazia ideia de como abordaria o assunto. Agora que Buda parecia decidido a compartilhar, Lin Jin estava obviamente feliz em ouvir. Veja bem, há algumas coisas que nem mesmo Xuan Jue sabe. Os cultivadores da seita budista são muito exigentes em relação ao destino. Já que nossos caminhos se cruzaram, permita-me contar o que eu sei. E assim, Buda começou a contar uma história. 3.700 anos atrás foi o auge da Era Imortal. O Templo da Lua já existia naquela época, mas, comparado às outras seitas budistas, era minúsculo e discreto. Templos pequenos não produziam Budas e tinham apenas cerca de 10 monges naquela época. A maioria deles se limitava a viver a vida cotidiana, sem prestar muita atenção ao cultivo ou ao estudo dos ensinamentos de sua fé. Quando criminosos cometiam crimes, eram aceitos no templo, onde raspavam a cabeça e se abrigavam por vários anos. Assim que as notícias sobre seus atos malignos se dissipavam, eles se aventuravam de volta para fora para continuar vivendo suas vidas traiçoeiras. Em vez de ser um solo sagrado para o cultivo divino, o Templo da Lua era apenas um esconderijo para demônios. Certa noite, um assassino veio e buscou refúgio no templo. Ele ameaçou os monges do templo e os forçou a realizar a tonsura para que ele pudesse permanecer no Templo da Lua como monge. Meio ano depois, supondo que a notícia de seus atos tivesse sido ignorada, este assassino aventurou-se secretamente pelo vale em busca de sua família, apenas para descobrir que eles haviam sido massacrados por seus inimigos. Enfurecido e devastado, ele começou a coletar informações sobre seus inimigos para vingar sua família. No entanto, ele então percebeu o quão incompetente era, e teria sido impossível executar sua vingança com as próprias mãos. Nos 6 meses que passou no Templo da Lua, como passatempo, o assassino leu diversos mantras e sutras. Um deles falava sobre a face de Ashala, ou a habilidade de invocar o clone do próprio Buda. Depois de passar uma noite pensando, o assassino decidiu retornar ao Templo da Lua para cultivar. Se ao menos pudesse cultivar a face de Ashala, a vingança seria muito mais fácil. No entanto, o cultivo não seria tão fácil. Depois de treinar arduamente por vários meses sem resultados, era quase impossível vingar sua família,
então ele caiu em desespero. Incapaz de aceitar a verdade, certa noite, decidiu se enforcar. Felizmente, o abade tropeçou na cena e conseguiu detê-lo a tempo. Dos 10 monges do templo, 9 eram demônios que regularmente buscavam refúgio ali sempre que se metessem em encrenca. O único homem virtuoso no templo era o próprio abade. O benevolente abade resgatou o assassino e passou a esclarecê-lo com sábios ensinamentos budistas. No entanto, o assassino estava tão consumido pela sede de vingança que não deu ouvidos aos ensinamentos do abade. O ameaçou de autocídio e exigiu que o velho o guiasse em seu cultivo. E assim, o abade obedeceu. Ensinou ao assassino tudo o que sabia sobre a técnica. 10 anos depois, os monges que buscaram refúgio ali começaram a partir gradualmente, deixando apenas o assassino que insistiu em ficar. Ele já estava um tanto realizado, então deixou as montanhas para se vingar das pessoas que haviam assassinado sua família. Talvez fossem os ensinamentos que recebera no templo, mas, embora desejasse vingança, não estava mais tão obcecado por ela quanto 10 anos antes. Depois de vasculhar a área ao pé da montanha, foi-lhe dito que seus inimigos já haviam morrido em combate. Após esse incidente, o assassino ponderou por um longo tempo antes de chegar a uma conclusão. O abade sabia por que o assassino havia decidido descer a montanha, mas não o impediu de fazê-lo. O abade devia saber que seus inimigos estavam mortos. Ao mesmo tempo, o assassino sabia que, mesmo que tivesse se cultivado por mais 10 anos, provavelmente ainda não conseguiria derrotar seus inimigos. Em outras palavras, o abade permitiu que ele descesse a montanha porque queria que o assassino desistisse de sua vingança e seguisse o caminho do budismo. Mais tarde, o assassino conseguiu atingir o nível de Buda em seu cultivo e expandiu a influência do Templo da Lua. Ele até fez amizade com muitos cultivadores imortais ao redor do mundo. Até este ponto, havia traços de reminiscência nos olhos de Buda. Lin Jin percebeu que Buda estava apenas recontando a história de sua vida, mas, se fosse esse o caso, já era demais. Para ter acontecido há 3.700 anos, isso não daria a este Buda pelo menos 3.700 anos. O velho dragão de Jade vivera apenas de 300 a 500 anos e já estava próximo do fim de sua vida. Como aquele dragão poderia se comparar a Buda? Buda continuou: o abade era um homem capaz. Quando faleceu, mencionou que, 1000 anos depois, uma tragédia devastadora ocorreria e até me ensinou como evitá-la. Graças a isso, pude viver até aqui, mas tudo isso acabará hoje. Nesse momento, como se Buda tivesse pressentido algo, ele olhou para cima. Sua expressão tornou-se grave e ele acelerou o passo. Meu bom homem, Duli e eu éramos bons amigos, e esse foi o motivo da minha agitação ao presumir falsamente que ele ainda estava vivo. Se estivesse, talvez pudéssemos lutar até a morte, mas agora parece que isso foi apenas um desejo meu. Percebi que você encontrou o caminho para o cultivo imortal, mas agora o aconselho a desistir. Não cultive mais. De repente, uma pressão horrível desabou de cima. Lin Jin olhou para cima com uma expressão mortificada. No céu acima do Templo da Lua, uma porta apareceu do nada e uma garra de besta surgiu. A garra da besta se moveu com tanta velocidade que pegou as pessoas desprevenidas. Os monges que limpavam a bagunça ficaram apavorados. Antes que pudessem reagir, ela mergulhou no lago. Após uma forte explosão, o lago foi lançado para o alto e os salões ao redor se desintegraram em cinzas. Mesmo aqueles abaixo do pico da lua conseguiam ver tudo acontecer claramente. A enorme garra era uma visão angustiante, e sua pressão se estendia por um raio de cerca de 160 quilômetros, silenciando todas as criaturas próximas. A garra da besta apareceu e desapareceu rapidamente, agarrando-se a um punhado de lama antes de se retrair de volta para a porta no céu. Então, a porta desapareceu como se nunca tivesse existido. Todo o templo da lua caiu no caos. O abade e os monges superiores correram para ver o que restava do lago. Imediatamente, foram recebidos pela visão de um poço profundo no fundo da cratera. Um poço sem fundo. Somente um monge teve coragem de descer, e esse monge era Xuan Jue. O fundo do lago estava coberto de lama, e água lamacenta, cascalho e pedras choviam de volta para a cratera. Por um momento, parecia quase que o Armagedon havia decidido chegar mais cedo. Em meio a todo o caos, um homem permaneceu firme no poço e não havia uma única gota de água lamacenta num círculo de 3 metros de largura ao seu redor. Mesmo com a água caindo sobre ele, ele permaneceu completamente seco. Uma raposa de 6 caudas estava no ombro deste homem, balançando as caudas. Ao avistar Xuan Jue, ela começou a rosnar. O homem parado ali não era outro senão Lin Jin. Xuan Jue flutuou até Lin Jin, e seus olhos percorreram tudo ansiosamente. Meu bom homem, onde está o reverenciado? Pela sua voz, era óbvio quão nervoso Xuan Jue estava. Lin Jin foi arrancado de seu devaneio pela voz de Xuan Jue. Seus dedos que seguravam a agulha ainda tremiam incontrolavelmente.